Ao tentar entender os sentimentos, muitas complexidades podem aparecer no caminho, já que não se possui uma ciência exata para uma questão como essa. Mesmo já possuindo diversas evidências científicas de funcionamento ou mera existência, como a descoberta de que áreas específicas do cérebro começam a agir e atuar na presença das emoções, como a amígdala cerebral, ou o simples batimento cardíaco acelerado em resposta ao medo. Mas existem muitas camadas em relação a isso por conta de diversas interpretações que podem surgir. Por exemplo, todos nós sentimos amor e ódio, e sabemos que se assemelham por sua sensação, pois as sentimos dentro de nós, mas também podemos sentir que essas emoções se diferenciam, não por terem razões ou significados diferentes, mas podemos sentir que o ódio é puro e cru, já o amor não. A raiva simplesmente surge e é reta. Agora o amor se parece muito mais com uma junção de diversas sensações e sentimentos, como a felicidade, ódio, tristeza, esperança e as necessidades biológicas. Dito isso, o medo se assemelha à raiva nesse sentido, ainda mais por serem sensações primitivas. Mas mesmo sendo primitivo, o medo também pode haver graus de complexidades da sua forma de funcionamento. Daqui para frente, vamos entendê-lo da seguinte forma. Podemos dizer que o medo, no mínimo, possui dois pilares de funcionamento: a detecção ou iminência do perigo e o descontrole, ou também pode ser nomeado como a liberação da emoção. Existe a possibilidade que esses dois pilares sejam fixos em todas as emoções negativas, mas vamos deixar isso para depois. Dito isso, também pode ser debatido uma terceira existência de um pilar de funcionamento, mas é mais considerado como o pilar estático a todas as emoções, que é o pilar do sensamento ou da constância. O pilar do sensamento ou constância é um pilar que varia dependendo do sentimento. É o que nos faz diferenciar um sentimento negativo ou positivo. Por exemplo, sabemos que a felicidade é um sentimento positivo. Por resultado, o seu processo do pilar será da constância, ou seja, o corpo e sensações se inclinam para que o sentimento continue. O sentimento surge, uma resolução é proposta, e temos o resultado. Para um sentimento negativo, o processo é semelhante, apenas mudando a última etapa. Um sentimento surge, uma resolução é proposta, e temos um cessamento. Esse processo de pilar é global. Retornando ao medo. A detecção ou iminência do perigo é o radar do medo. É o que nos faz detectar o perigo ou algo perigoso, a provável aparição do próprio. Se estivermos no meio de uma floresta, essa parte do medo despertará e começará a agir em prol da nossa sobrevivência, detectando ou alertando o que é perigo ou de onde ele pode vir. Agora pode ser dito que o descontrole ou a liberação da emoção é quando as ações começam a ser tomadas. Sua carga emocional começa a bater e em prol disso seu corpo e mente começam a tomar decisões para resolver o problema. Como no exemplo anterior, em uma situação de uma floresta densa, seu corpo iria começar a sentir a necessidade de agir e cessar o medo, e uma das decisões seria fugir ou gritar por ajuda. É comum ouvir a frase "sem medo não haveria humanidade", ou algo semelhante. Bem, sabemos que ela significa que sem o uso do medo morreríamos em uma situação citada como exemplo anterior, mas a partir do que foi dito, a frase está certa, mas também pode ser dito que ela está apenas meio correta. O tal erro pode ser dito que, com base em nossa lógica, a frase julga o medo unificando os dois pilares, dizendo que só um desses fosse fraco demais, morreríamos. O que não está totalmente errado, mas também não está totalmente correto. No início do século XX, havia um animal chamado tigre de Champawat, que realizou 436 ataques fatais a seres humanos, próxima à fronteira de Nepal e Índia. Os ataques apenas terminaram quando o caçador chamado Jim Corbett caçou o tigre. Incrivelmente, esse não foi o único trabalho famoso dele.
Ele já caçou diversas outras feras que tinham o infame apelido de predador de humanos. Agora, ele sentiu medo? Sem dúvida. Mas ele controlou. Ele tornou seu pilar de detecção favorável, não o levando a nenhum descuido e não o deixando paranoico a qualquer coisa. E também controlou sua rota de decisão. Quando o pilar do descontrole age, ele força a mente e o corpo a tomarem uma decisão em prol da situação. Mas pensando estrategicamente, ele levou a rota de decisão para uma ação que fosse favorável para a situação atual. Vamos retornar ao exemplo dele. Em uma das suas caças ele deixou a fera escapar, mas ela ficou ferida. Não restando mais opções porque o sol já estava se pondo, ele voltou para a vila e relatou aos moradores que continuaria a caça no dia seguinte. Mas eles insistiram que ele aproveitasse que ela estava ferida e continuasse a caça. Ele aceitou, mas com apenas uma condição. Alguns moradores deveriam acompanhar ele com tochas para que ele pudesse enxergar e manusear sua arma com facilidade durante a noite. Os moradores então concordaram. Durante a expedição, eles encontraram a fera, mas, por acaso, ela já tinha encontrado eles primeiro. Os moradores notaram isso, e também notaram que a fera já estava prestes a tomar uma atitude. Quando isso aconteceu, os moradores largaram todas as tochas e correram, comprometendo e muito a visibilidade do caçador. Mas mesmo assim, ele continuou, atirou e a caçada terminou ali, com a vitória para Corbé. E retornando à pergunta anterior, sim, ele sentiu medo. Mas como explicado, ele controlou os pilares do medo a seu favor, ficando em alerta e tomando uma boa decisão. O medo agiu em todos eles, e o tigre e os moradores agiram por conta dele. Mas os moradores tomaram a decisão de fugir. Provavelmente nessa fração de segundos, essa decisão passou rapidamente por sua cabeça. Mas ele controlou o medo. Pessoas que assim normalmente são chamadas de corajosas, o que não implica que não possuem medo. Mas seu controle dos pilares do medo leva a pensar que não possuem medo. É pouco incerto o processo que nos leva e nos diferenciam em nossas decisões. Mas é certo de que há um processo externo em nossa mente que nos faz ter um controle maior desses pilares ou não. Há um processo que percorre por nossa vida inteira que nos leva a ser corajosos ou não. Um processo que ocorre naturalmente ou artificialmente. Um exemplo que leva a um progresso por meio artificial seria um treinamento de controle de pânico, ou algo do gênero. Um exemplo natural talvez seja por outras influências, personalidade, cultura, criação. A maior fonte das emoções é a memória. É provável que sem ela, as emoções não iriam existir ou boa parte de sua presença não iria ser recorrente. E é claro que isso inclui o medo. O medo se utiliza muito da memória para seu funcionamento. Se cairmos de uma escada, essa memória é guardada e reutilizada, nos levando a ter cautela da próxima vez. Mas esse assunto é muito interessante, porque o primeiro e considerado o maior medo vem sem nenhuma memória. É o medo do desconhecido e do incompreensível. Ele é o primeiro medo, é o medo base. Já nascemos chorando por causa dele. Provavelmente é de origem natural, instintível, por isso já é base e não precisa de muitos requisitos. Dito isso, a fobia é um tema recorrente nisso. A fobia tem características estranhas em relação a esse tópico, já que a primeiro instante alguém já pode ter um medo profundo de algo, sem ter nenhum tipo de memória anterior relacionado a esse tal algo. Talvez seja algo genético, ou um tipo de distúrbio comum do medo, ou uma característica evolutiva que leva vários indivíduos em nossa sociedade a ter sem nenhuma explicação um medo profundo de diversas coisas, levando a raça humana a ter um medo geral de todas as coisas. Seguindo nossa lógica, a fobia gera uma reação interessante nos pilares do medo. Alguém com fobia de serpentes, ou uma mera imagem mental, já é capaz de despertar paranoia na pessoa, fazendo ela se afastar e recolher os pés para longe dos móveis, com medo de que uma possa sair debaixo de um deles.
ou a mera presença de uma já é capaz de causar o maior pânico na vida de alguém que possui aquela fobia. Tudo isso causa uma profunda insegurança. Dito isso, a reação é interessante que ela bagunça os pilares do medo, deixando ele em níveis desproporcionais. Atualmente, o medo já evoluiu a um nível complexo em nosso dia a dia, sendo fundamental para quase, se não, todas as nossas escolhas diárias, mesmo que subjetivamente ou inconscientemente, ou até conscientemente, o medo já evoluiu de uma maneira que é comum as pessoas terem medo de momentos felizes, ou o medo da felicidade. Isso ocorre por conta de características importantes apontadas anteriormente, como o processo externo mental e as memórias. Pessoas que ocorrem ter esse medo foi porque anteriormente um momento feliz antecedeu um momento de sensações e sentimentos negativos. Suponhamos que uma pessoa conhece uma outra pessoa. As duas se tornam amigas. Por um tempo, elas passam bons momentos juntos. Mas logo depois, uma dessas pessoas trai a confiança da outra de alguma forma. Mente, ou coisa que nos despertam tristeza e desconforto. É provável que a pessoa que sofreu todos esses sentimentos negativos irá desenvolver um medo por momentos felizes, os evitando, porque sua memória armazenou a possibilidade de que a felicidade antecede momentos de diversos sentimentos ruins. Algo do tipo pode levar uma pessoa a isolamento social, entre outras coisas. Esse fenômeno talvez também possua uma relação com transtornos como a depressão. É também possível escutar no dia a dia que o preconceito está relacionado com o medo, o que de certa forma sim pode fazer sentido. O preconceito pode ser uma maneira do medo do desconhecido se transformar como um medo social. Sabemos bem como o preconceito pode levar à raiva também, mas o medo não leva diretamente à raiva. No caso, o medo não libera raiva, mas os dois podem sim trabalhar juntos. É observável que o medo do desconhecido pode sim obter outras formas, como o medo do escuro. O medo também evolui a graus complexos e se fundiu com maneirismos sociais, deixando de ser apenas algo primal e se tornando muito moderno. A insegurança com a aparência é o exemplo de como ele se tornou moderno. O medo definiu muito nossa sociedade. Se não fosse por ele, muitas escolhas não teriam sido feitas porque foram influenciadas por ele. Em todas nossas escolhas, ele está lá nos lembrando de várias memórias e diversos poréns, e nos guiando em nossas atitudes. Em sumo, o medo é uma ferramenta humana para evitar situações, sensações e sentimentos ruins, que também podem futuramente contribuir para uma morte prematura. E mesmo com esse objetivo direto, ele evoluiu e continua presente na modernidade. Ele também faz um forte uso da memória e de um processo externo mental. Esse processo pode ser nomeado como personalidade, mas pode ser um pouco precipitado resumir esse processo dessa forma.